Alves, sou gerente de políticas públicas e negócios aqui do Colab e hoje tenho a honra e o prazer de receber o deputado Caio França para falar um pouquinho sobre a sua trajetória política e sobre projetos que estão não só virando referência no Brasil inteiro, mas também colaborando muito com o bem-estar da população do estado de São Paulo. Obrigado, deputado. Imagina, prazer estar com vocês aqui, agradecer o convite. E começando aqui minha trajetória, na verdade, claro, para além aí das relações pessoais, porque eu nasci acompanhando, né, em casa os movimentos da política, acompanhei desde o início meu pai enquanto vereador, depois prefeito, deputado federal, mas foi na faculdade de Direito, na verdade, que me chamou mais atenção e eu acabei enveredando para esse campo. Na verdade, no início eu ainda tinha muitas dúvidas de qual curso eu ia fazer e acabei que optei pelo Direito, pelo leque que eu teria de opções a partir da conclusão da faculdade e já no começo da faculdade passei a me engajar no Grêmio Estudantil, na verdade no caso, né, no Centro Acadêmico, depois na Atlética e as faculdades de Direito, eu fiz a Católica em Santos, são faculdades que têm a política muito, sim, muito enviesada, né, muito enraizada ali no seu início e em toda a sua base. Portanto, ali tem que formar partido para poder se candidatar. E dali já logo no segundo ano da faculdade, eu disputei a minha primeira eleição para vereador em 2008 e dali acabei ganhando a minha primeira eleição. Tive uma votação, à época foi a votação recorde na cidade, em São Vicente, né? Fui vereador em São Vicente. E dali em diante eu acabei cumprindo o mandato como vereador, disputei a prefeitura em São Vicente, não ganhei a eleição, mas foi uma eleição que também foi muito importante para a minha trajetória futura. E aí na sequência veio, em 2014, a minha primeira eleição para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde eu consegui o êxito. Então eu fui naquela legislatura o mais jovem do Estado de São Paulo, aos 26, 27 anos, e aí de lá eu cumpri aquele mandato, fiz mais um mandato, e estou no terceiro mandato como deputado estadual e na Assembleia em si percorri alguns caminhos importantes, já fui da base, já fui oposição, já tive uma postura mais independente, já presidi comissões importantes, assim, comissão de meio ambiente da Assembleia, presidi CPIs importantes, sou líder do partido, sou do PSB hoje. Então já assim, tenho uma idade, vamos dizer assim, jovem para o mundo da política mais habitual, mas já tenho alguma experiência ali na casa, então acho que isso também me permite ter mais assim, facilidades, vamos dizer assim, para poder avançar com alguns projetos. E aí eu acho que a gente podia falar principalmente sobre, eu diria, o que eu tenho mais orgulho de poder falar, que na verdade não é mais projeto, é uma lei estadual, que eu fui o autor dessa lei, que é a lei que inclui os medicamentos à base de cannabis no SUS aqui em São Paulo. E hoje já é uma lei produzindo seus efeitos, tem muitas famílias que já recebem os medicamentos, que são medicamentos muito caros, né, Alan, hoje em dia, e por esse motivo a gente resolveu apresentar o projeto. E aí é uma longa trajetória desde a apresentação do projeto até a efetivação, né? Acho que eu posso discorrer um pouquinho sobre ele aqui para poder dar detalhes, porque eu sempre considero que assim, hoje a gente vê a lei lá publicada, produzindo seus efeitos, mas realmente a peregrinação que nós tivemos, desde a apresentação até a efetiva sanção, foi uma longa trajetória. E começa assim, por um sentimento mais genuíno possível. Uma mãe de uma criança autista e com uma síndrome muito rara lá da Baixada Santista, me apresentou um drama dela. Essa mãe, eu faço questão de falar o nome dela, que é a Neide, mãe do Vitor. Ela adotou o Vitor e descobriu, né, logo no comecinho ali, que ele era autista e que tinha uma síndrome chamada síndrome de Lennox-Gastaut, que é uma síndrome que, dentre algumas características, a principal dela são as crises convulsivas. E depois de tentar o tratamento convencional com os anticonvulsivantes e tal, nada fazia efeito no Vitor, foi a partir de um médico que prescreveu para ela a cannabis medicinal, o Vitor passou a conseguir frequentar a escola. Lá no nosso caso, né, somos caiçaras, então de praia conseguiu frequentar, hoje faz escolinha de surf, joga bola, enfim, tem uma vida para o Vitor e para a família toda também, né, porque quando você tem uma criança que necessita de todo esse suporte, é uma vida praticamente ali, né, assim, ao lado do seu filho. Quando você consegue
dá um pouco mais de qualidade de vida para ele, você também consegue viver mais. E a Neide foi a primeira mãe a ir na justiça, a primeira mãe da Baixada a ir na justiça e conseguir ter o direito de acessar esses medicamentos pela justiça. Só que isso encarece, burocratiza, dificulta demais. E nem todo mundo tem acesso a um advogado ou à defensoria pública. E aí ela me trouxe essa demanda e eu fiz uma audiência pública, porque ela me falou, Caio, tem outras mães com um cenário próximos ao meu. Nem todas as mães têm o filho tem a mesma síndrome, tem a mesma doença, mas nós estamos em situações parecidas. E eu achando que, assim, numa reunião, resolver esse problema, eu juntei mães com o responsável da farmácia de alto custo do estado, aqui de São Paulo. E ali, para o meu espanto, eu percebi que o estado estava criando uma dificuldade mesmo para aquelas mães, porque é um medicamento que é caro, é um medicamento que não é tão acessível, porque você precisa ter um acompanhamento médico bastante frequente, permanente, é um medicamento que tem que ser importado, né? Infelizmente, ainda a gente não tem uma produção nacional desses medicamentos, com exceção aí de medicamento associativo, mas medicamento que está ali registrado na Anvisa são todos importados. Então, o Estado estava criando uma dificuldade. E, para o meu espanto, aquilo ali, ele falou, olha, deputado, eu não tenho como fazer diferente, eu tenho que criar algum mecanismo de filtragem disso, porque isso está criando uma pandemia, todo mundo quer cannabis medicinal. Então, mas eu falei, olha, mas, doutor, à época, né? Eu falei, doutor, mas se está salvando, ajudando a agora garantir qualidade de vida, fazendo com que mais famílias possam ter uma vida mais saudável, é dever do Estado proporcionar isso, principalmente para quem não tem condição de comprar, né? Porque naquela época, Alan, é importante esclarecer isso, os medicamentos à base de cannabis já são autorizados no Brasil, só que só serve para quem tem dinheiro para pagar. Pagar até R$2.000 por mês, dependendo da dosagem do medicamento. Então, uma baita injustiça com o povo mais pobre. E aí ele falou, olha, deputado, o que você quer tem que ser através de uma lei. E eu, assim, eu falei, bom, então, eu sou deputado, eu tenho uma equipe preparada para isso. A gente apresentou um projeto que eu confesso para você, não tinha muita noção da dimensão que ele poderia surtir. E foi aí que a gente protocolou, então, em 2019, o PL 1180, que eu intitulo e apelido ele de Lei Vitor Gabriel, que é o nome do menino que foi o responsável por tudo isso, mas é a lei da cannabis medicinal no SUS. E dali, bom, aí eu só tinha uma lei protocolada, um projeto de lei protocolado, né? Uma assembleia conservadora, de um estado conservador, e que, por incrível que pareça, muitos dos meus colegas, né, tanto homens e mulheres, deputados e deputadas, desconheciam assim do assunto. A gente está falando aí de 5 anos atrás, mais ou menos, e tal. E assim, lógico que tem preconceito, é claro que tem, eu não posso negar. Tem muito preconceito ainda sobre o tema, porque envolve a maconha, né? A cannabis nada mais é do que o nome, vamos dizer assim, científico da planta. O nome popular é maconha. Quando fala maconha, as pessoas têm, né, preconceito, resistência e tal. Então, foram longos 3 anos e meio para eu conseguir aprovar esse projeto na Assembleia Legislativa. Eu tive 30 pedidos de vistas, sem que nenhum pedido de quem pediu vistas mudasse uma vírgula do projeto. Eles só queriam, na verdade, empurrar com a barriga. Até um certo momento que eu consegui uma medida que me permitiu aprovar a urgência do projeto, e com isso eu só precisava reunir todas as comissões, porque qualquer projeto para passar na Assembleia tem que passar por comissões antes, por 3 pelo menos. Então eu consegui num único dia reunir a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Saúde e a Comissão de Finanças, no mesmo dia. E dali eu consegui aprovar esse projeto ali na comissão. Dali eu precisava colocar no plenário. E tinha resistência de algumas bancadas mais, vamos dizer assim, conservadoras. E eu fui caso a caso, conversando com um a um. E eu comecei a pedir para que os familiares me mandassem um pouco de material, mostrando o que já está hoje disponível em muitos vídeos, no Instagram, no TikTok, no Facebook e nas redes mais comuns também. Não tinha tanto acesso assim, então eu comecei a mostrar para os colegas. Falei, dê uma olhada aqui na situação dessa família. E aí era criança convulsionando 60 vezes ao dia, praticamente deixando de convulsionar. É claro, Alan, que é importante esclarecer também, que eu sei que essa criança vai conviver com a síndrome dela durante uma vida inteira. Mas se eu conseguir proporcionar para ela, por exemplo, paralisar as convulsões, ela ter uma melhora na alimentação dela, ela conseguir dormir melhor,
Para mim aquilo já é uma grande vitória. E eu conseguia convencer os deputados assim. E aí foi até o momento em que, e eu falo isso assim com liberdade, porque eles também abriram isso, então eu falo, o presidente da Assembleia, o pai dele passou a se tratar com cannabis medicinal, porque passou a ter Alzheimer. E o Alzheimer também é uma das condições que hoje em dia a gente tem conseguido ter mais evidências para tratamento. E aí ele falou, olha, Caio, eu topo colocar o teu projeto para o plenário votar. E aí eu consegui, no último dia da minha segunda legislatura, aprovar na Assembleia Legislativa de São Paulo, são 94 deputados, eu tive uns 75 votos favoráveis, 2/3 da casa. E aí foi um golaço, a repercussão foi altamente positiva para toda a Assembleia. E aí veio depois o momento de também ter o crivo do governador, porque o governador pode sancionar ou vetar o projeto. E foi aí que também me chamou mais atenção, eu não tinha contato com o governador eleito, então, né, o governador Tarcísio, e foi o primeiro projeto que ele teve que tomar a decisão de sancionar ou vetar. E nós vínhamos de um período de pandemia, o governador também, ele tinha muita pressão, eu sentia, para vetar o nosso projeto. Nós fizemos uma grande mobilização nas redes e tal, pedi apoio de muita gente. Eu consegui entrar naquele Trend Topics do Twitter, que era Sanciona PL 1180. E aí ele me chama, a primeira conversa, e dentre a nossa conversa, eu fui apresentar os argumentos, um abaixo-assinado e tal, médicos, ele também me fala uma outra coisa que é sempre impactante, que o sobrinho dele tem síndrome de Dravet. Nossa. E convulsiona também, na época tinha 15, 16 anos, usava capacete, e ele era o responsável por comprar esses medicamentos para ele. Então ele falava, cara, eu tenho pressão para vetar, mas eu reconheço a importância disso na vida do meu sobrinho. Eu fiquei ali numa situação que eu não sabia direito, porque para mim era uma novidade. E aí eu falei, né, governador, talvez tenha sido mesmo uma coisa divina, né? O senhor está nesse momento, na cadeira, com essa chance de proporcionar para tantas famílias a mesma condição que o senhor consegue proporcionar para o seu sobrinho. E dali ele falou, eu topo sancionar o seu projeto. Ele sancionou meu projeto, é bem verdade, sancionou com alguns vetos, mas sancionou o eixo principal, que era o fornecimento pelo SUS, o que para mim já era um grande avanço. O veto dele veio na parte que tratava da liberdade do médico em prescrever para qualquer patologia. E dali em diante, ele criou um grupo de trabalho, Alan, que é o que regulamenta essa lei hoje. Ou seja, para ser mais claro, quem terá acesso a esses medicamentos? Como é que essa pessoa vai conseguir receber esse produto, né? Na sua casa e tal? E dali a gente formou um grupo de trabalho, essencialmente formado por médicos, pesquisadores e tal, e que nessa primeira fase que nós estamos da lei, estão tendo acesso a esses medicamentos pessoas com síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e o complexo da esclerose tuberosa. São todos, assim, um braço da epilepsia. Ou seja, tem como grande característica as convulsões, as crises convulsivas. E a nossa luta hoje é para ampliar para que mais patologias possam ter acesso. Dor crônica, as epilepsias de forma geral, autistas. Hoje nós temos muitos casos de autistas que estão passando a evoluir a partir do uso da cannabis medicinal e tantas outras, né? Falamos aqui do Alzheimer, do Parkinson, que são doenças normalmente já na idade mais avançada, mas que a gente tem exemplos muito fortes de pessoas se tratando com essas condições. Mas isso tudo hoje depende desse grupo de trabalho que está desenhado. Eu faço parte e fico ali brigando com os... Brigando não, né? Mas apresentando evidências para os colegas médicos do quanto a gente pode avançar a partir da cannabis. E aí, assim, a partir dessa lei, eu vim inovando com outras temáticas que permeiam essa lei, esse eixo central dessa lei. Então, eu formei uma frente parlamentar em que todos os meses a gente reúne com especialistas, com médicos, para trazer casos clínicos evidenciando que o uso da cannabis tem feito bem para essa e para aquela pessoa. A gente traz estudos, o Brasil é um país que tem muitas pesquisas sobre cannabis medicinal, a gente tem aqui em São Paulo a USP, a Unicamp, a Unesp e outras universidades até particulares pesquisando sobre o assunto já, então eles têm colaborado muito conosco. E aí também para colaborar com tudo isso, a gente lançou um edital de emendas,
onde a gente financia projetos sem fins lucrativos sobre cannabis medicinal. Então, seja para educar as pessoas, seja para poder fazer pesquisas sobre patologias que não estão contempladas pela lei ainda, seja para ajudar associações que hoje fazem o cultivo para fins medicinais. Então, a gente financia todos os anos aí por volta de R$1 milhão, tanto eu quanto o deputado Suplicy, que é meu vice-coordenador na frente parlamentar, a gente se junta aí os mandatos para poder financiar essa temática. E para poder, vamos dizer assim, fechar esse enredo, eu hoje tenho um novo projeto de lei que está tramitando na Assembleia, que autoriza o cultivo aqui em São Paulo através das universidades públicas e dos institutos vinculados à Secretaria de Saúde. Porque eu sei que é um medicamento que ainda é caro e que o nosso orçamento estadual é um orçamento que não é infinito, né? É um orçamento que é finito. Portanto, para poder colaborar também com essa parte, vamos dizer assim, financeira, orçamentária, o nosso PL 563 hoje autoriza o plantio para fins exclusivamente de produção de medicamento e para pesquisa. A gente tem aqui um agronegócio forte em São Paulo, todas as tecnologias mais avançadas, temos com muito orgulho as melhores universidades estaduais aqui em São Paulo. Então a ideia é poder garantir que o orçamento seja bem utilizado com um produto de qualidade chegando na ponta para o cidadão. E o projeto, pela sua repercussão, pela sua importância, está repercutindo em outros estados também? Como é que está essa movimentação? Está demais. Inclusive, essa semana a gente teve uma ótima notícia que a Assembleia de Santa Catarina aprovou um projeto muito semelhante ao nosso. Só que além dessa Assembleia, outras 20 Assembleias estaduais aprovaram projetos idênticos ou semelhantes ao nosso. Ou seja, enquanto o Congresso se omite nesse tema tão importante, a gente conseguiu ocupar um espaço e nós estamos fazendo praticamente uma legislação nacional, daqui a pouco nós vamos chegar em todos os estados brasileiros, através das Assembleias Legislativas. É claro que não é o ideal. O ideal é que o Congresso Nacional pudesse se debruçar sobre isso e garantir, pelo menos, a inclusão desses produtos no SUS. Existe um órgão no SUS chamado Conitec, que é o responsável pela entrada ou não de medicamentos na farmácia, vamos dizer assim, de toda a saúde pública. A gente está tendo que fazer isso pelas assembleias por uma omissão, ao meu ver, do Congresso Nacional. Os projetos que tramitam lá acabam não conseguindo avançar por manobras, vamos dizer assim, regimentais das bancadas mais fundamentalistas ou, às vezes, pela mão dos presidentes das casas que têm uma visão mais conservadora sobre essa temática. E então hoje 21 estados brasileiros replicaram a nossa legislação, inclusive no Senado Federal, através do senador Paulo Paim, da senadora Mara Gabrilli, também tem um projeto idêntico ao nosso aqui, incluindo no Sistema Único de Saúde. E o que para mim é motivo de muito orgulho mesmo, que a gente tenha outras ideias que possam repercutir assim tão positivamente nas assembleias, porque é um formato que acabou ficando, vamos dizer assim, mais palatável, porque o Congresso realmente tem muita resistência ao abordar o assunto. Não sei se vocês acompanharam, mas recentemente o STJ autorizou o Brasil a fazer o cultivo de cânhamo, que é uma subespécie da cannabis, mas que tem como grande característica o baixíssimo teor de THC, que é aquele fitocannabinoide que dá o barato, vamos dizer assim, que é o que chama mais atenção da sociedade, enfim, que causa um pouco mais de pavor de quem não conhece com profundidade o tema. E o cânhamo tem um potencial não só na produção de medicamentos, mas também para outras economias, tanto para produção de têxtil, né? Então para a indústria têxtil, para a produção de camiseta, de tudo que você possa envolver com vestimento, mas também com a construção civil. Né? Tem casas sendo construídas a partir de tijolos que são produzidos através do cânhamo, da fibra do cânhamo. Né? Tem para os alimentos também, porque é um rico alimento, um suplemento alimentar. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, ele é vendido como suplemento alimentar, o cânhamo. Então, o Brasil está bastante atrasado do ponto de vista do cultivo. Além do que, a gente está falando de uma matéria-prima que poderia e vai gerar muito emprego e renda ainda. A gente vive num país que tem o agro muito forte, inclusive exporta aí
muita carne, muita soja, enfim, tudo que envolve agronegócio é muito forte aqui. Eu penso que o agronegócio também precisa abrir os olhos para essa vertente que pode ser uma nova commodity brasileira, por exemplo. E é bastante sustentável, né? Consegue ser plantado em qualquer lugar. O cânhamo ele é de fácil manejo e cultivo. Ele, além de tudo, ele regenera o solo. Então, para quem tem que fazer, né, a troca de solo, porque muitas dos cultivos tem isso, né? Dos cultivares tem isso. Você pode fazer 2, 3, então você tem que esperar o solo se regenerar. E durante esse período, você pode plantar o cânhamo, por exemplo, para ele poder regenerar o seu solo e ter todas essas possibilidades que a gente falou aqui. Então, hoje o principal produtor de cânhamo é a China, que é um país que desponta aí como um dos líderes mundiais na economia, né, macro, assim, global. A decisão do STJ é uma decisão, ao meu ver, acertada, assertiva, só que é claro que ela fica muito dependente da justiça. Por um lado é bom, porque a gente percebe que o judiciário brasileiro está atento a esse mundo mais atual, mas ao mesmo tempo eu sei que sofre resistências, porque o Congresso tem medido muita força com o judiciário, né? E eu compreendo que o Congresso também tem a sua competência legislativa, mas não é justo que a gente tenha um Brasil que ainda é muito desigual, que precisa gerar emprego e renda, que pode produzir os seus medicamentos para tratar pessoas que não têm condição de pagar, e você tem uma restrição que é absurda, especialmente sobre o cânhamo, pelo fato de não ter o THC. Então, que essa decisão do STJ também abra as portas e abra a visão, não só dos nossos deputados federais, senadores, mas também do governo central, né, do governo federal, que tem que colocar a mão e ter coragem de poder enfrentar esse tema, que, como eu disse, acho que mais do que o preconceito é a falta de informação. Perfeito, deputado. Acho que uma das coisas mais legais aqui, tanto do Colab quanto do GovSummit, a gente está falando de inovação em todos os seus âmbitos, Sim. Tanto na administração pública, no seu âmbito executivo, no legislativo, no judiciário, na contratação de inovação. E aí trazer um exemplo tão legal desse, que está mudando bastante a vida de pessoas com adesão, independente de qualquer campo político, é uma proeza, é importantíssimo e só tenho que lhe agradecer pela sua iniciativa e pela sua participação. Eu que agradeço, acho que a grande marca que a gente deixa é essa, assim, de que essa pauta medicinal, científica, ela não tem que ter pauta ideológica. A gente conseguiu agregar todas as forças políticas em torno de um objetivo e nós conseguimos avançar. E acho que essa postura mais, vamos dizer, equilibrada também me permitiu conversar com pessoas que não pensam igual ao que eu penso, mas que entenderam que naquele momento não é justo com tantas famílias deixá-las de lado, por vezes padecendo de uma mão do Estado. Então, eu agradeço e parabenizo também aqui todos vocês pelos projetos inovadores que vocês têm e que a gente possa seguir aí com projetos disruptivos que façam a diferença na vida das pessoas. Prazer estar com vocês. Muito obrigado, deputado. Bom, e para quem está aí nos assistindo, ainda tem uma série de conteúdos muito legais saindo aqui no Colab GovSummit. Fiquem atentos, pautas disruptivas, pautas inovadoras, independente de contexto político, independente de partido, o ideal é a gente ver a melhoria na vida das pessoas. Muito obrigado, pessoal. Ei! Antes de você sair daqui, eu sei que o conteúdo acabou de acabar, mas antes de sair daqui, faz um favor. Comenta aí embaixo o que é que você achou dessa palestra, o que é que você achou desse conteúdo que a gente acabou de compartilhar. Eu estou achando muito legal tudo que a gente está fazendo, são vários meses de preparação, então comenta aí, diz o que é que você achou, também faz um favor, pesquisa um pouco mais sobre Colab, pesquisa também sobre o Conecta Colab, o nosso curso de transformação digital em cidades e governos, e marca a gente nas redes sociais. Marca a gente, chama mais gente para participar, vamos fazer uma grande mobilização aí para a gente melhorar os governos, melhorar a participação cidadã e fazer grandes transformações positivas na vida das pessoas. Obrigado, viu?